Princípio 9. Entusiasmo. Muita gente alcança algum grau de sucesso em alguma coisa, mas só aqueles que desenvolvem o hábito de acender a chama do entusiasmo e transformá-la em um fogo intenso de desejo alcançam grande sucesso em qualquer coisa. O nono princípio de o seu direito de ser rico é o entusiasmo, um dos nossos maiores bens, a força dentro de nós que nos empurra sempre à frente para fazermos o melhor possível. O que é isso? Realmente, um dicionário define como interesse ou busca absorvente ou controladora da mente por algum interesse. Interesse fervoroso. O doutor Yu acrescenta mais uma coisa à definição de entusiasmo. Conforme sua definição, entusiasmo não é mais nem menos que fé em ação. Entusiasmo tem por base um desejo ardente. Esse é o ponto de partida de entusiasmo. E, quando você aprender a se colocar em um estado de desejo ardente, não vai precisar das outras instruções sobre entusiasmo, porque, a essa altura, já terá a última palavra sobre entusiasmo. Desejo ardente. Quando você quer alguma coisa de verdade e decide que vai ter essa coisa, você tem esse desejo ardente. Seu desejo eleva o processo de pensamento, de forma que a imaginação passa a trabalhar nos meios e maneiras para ter essa coisa que você deseja. Entusiasmo confere uma mente mais brilhante. Deixa você mais alerta para as oportunidades. Você vê oportunidades que nunca viu antes quando sua mente é elevada a esse estado de entusiasmo. Um desejo ardente por alguma coisa definida. Entusiasmo ativo e passivo. Há dois tipos de entusiasmo, o ativo e o passivo. Dos dois, o entusiasmo ativo é mais eficiente. O que chamo de ativo e passivo. Vou dar um exemplo de entusiasmo passivo. Henry Ford foi o homem mais carente de entusiasmo ativo que já conheci. Nunca ouvi dar risada, exceto uma vez na vida. Quando ele apertava sua mão, era como segurar um pedaço de presunto frio. Você apertava sozinho. Ele não fazia nada além de estender a mão e a recolher quando você a soltava. Quando conversava, não havia entusiasmo em sua voz. Não havia evidência de entusiasmo ativo. Que tipo de entusiasmo ele tinha? Porque tinha que ter algum, para ter um objetivo principal tão fabuloso e conquistar tanto sucesso. Seu entusiasmo era interno, e esse entusiasmo interno era transmutado em imaginação, em poder de fé e iniciativa pessoal. Ele funcionava com base na própria iniciativa, acreditava que poderia fazer tudo o que quisesse, e se mantinha alerta e pronto com fé aplicada por meio de seu entusiasmo. Seu entusiasmo passivo introduzia na mente o pensamento sobre o que ele ia fazer e toda a alegria que sentiria fazendo. Muito tempo depois de ele ter conquistado o sucesso e superado seus problemas, perguntei se algum dia ele quis alguma coisa ou quis fazer alguma coisa que não podia. E ele respondeu, não nos últimos anos. No começo, ele acrescentou, até aprender como conseguir ou fazer o que queria. Ele não poderia ter me dado a mesma resposta. Eu disse, em outras palavras, Senhor Ford, não há nada de que precise ou queira que não possa ter. Ele falou, isso mesmo. Perguntei, como sabe que isso é verdade? E como garante que tudo o que quer fazer, seja o que for, vai ser feito antes de parar? Ele me disse, ao longo dos anos, criei o hábito de concentrar a mente na parte possível de todos os problemas. Se tem um problema, há sempre algo que posso fazer a respeito dele. Há muitas coisas que não posso fazer, mas tem alguma coisa que posso fazer, e começo onde posso fazer alguma coisa. Quando uso a parte possível, aquilo que pode ser feito, a parte do que não pode ser feito simplesmente desaparece. É como chegar ao rio na parte onde espero que haja uma ponte, e não tem uma ponte. Descubro que não precisava da ponte, porque o rio está seco. Entusiasmo transmuta obstáculos. E é maravilhoso um homem fazer essa afirmação. Ele começou a tratar de seu problema ou objetivo pela parte em que poderia fazer alguma coisa. E se ele queria criar um novo modelo, ou aumentar sua produção, imediatamente punha a cabeça para trabalhar no plano em que isso era possível. Ele nunca prestou atenção aos obstáculos, porque sabia que o seu plano era suficientemente forte e definido, amparado pelo tipo certo de fé, e que qualquer oposição que encontrasse desapareceria quando ele abordasse. O impressionante era que,
Se ele tomasse a atitude de concentrar a mente na parte possível de todos os problemas, onde era possível fazer alguma coisa, a parte impossível saía correndo. Endosso tudo que ele disse, porque essa também tem sido minha experiência. Entusiasmo de crença. Se você quer fazer alguma coisa, coloque-se em um estado de entusiasmo maluco e trabalhe no ponto em que está. Mesmo que esse trabalho seja só desenhar em sua cabeça uma imagem da coisa que quer fazer, e continue fazendo esse desenho, tornando-o mais nítido o tempo todo. Ao mesmo tempo que usa as ferramentas que agora estão disponíveis para você, outras e melhores ferramentas serão postas em suas mãos. Essa é uma das coisas estranhas da vida, mas é assim que funciona. Palestrantes e professores expressam entusiasmo pelo controle da voz. De fato, uma das minhas alunas me fez um grande elogio quando perguntou se eu tinha algum tipo de treinamento vocal, ou alguma coisa assim. Respondi: não, nada. Fiz um curso de oratória em público há muito tempo, mas desrespeito tudo que o professor me ensinou. Tem um sistema próprio. Ela disse: sua voz é maravilhosa. E muitas vezes me perguntei se havia treinado para transmitir o entusiasmo ou um significado que quer expressar com ela. Minha resposta foi: não. A resposta é a seguinte: quando falo alguma coisa, acredito no que estou falando. Sou sincero, e esse é o maior controle vocal que conheço. Você expressa entusiasmo quando sabe que o que está dizendo no momento é o que deveria dizer e é coisa que vai fazer algum bem ao outro. E talvez a você também. Entusiasmo sincero. Tenho visto palestrantes que marcham e andam pelo palco todo. Passam os dedos pelo cabelo, enfiam as mãos nos bolsos e usam todo tipo de gesto pessoal. Isso distrai minha atenção. Eu me treinei para ficar em uma posição. Nunca marcho pelo palco. Às vezes abro as mãos, mas não com muita frequência. O efeito que pretendo dar, acima de tudo, é o da sinceridade do que estou dizendo. E então, injeto entusiasmo no tom de voz. Se aprenderem a fazer isso, terão um dote maravilhoso. É preciso sentir entusiasmo antes de expressá-lo. Não vejo como alguém pode expressar entusiasmo quando está sofrendo, perturbado, ou com algum tipo de problema de que não consegue se livrar. Uma vez vi um espetáculo em Nova York em que a estrela fez uma apresentação maravilhosa, embora tivesse sido informada 3 minutos antes de entrar em cena que o pai havia morrido subitamente. Ninguém percebeu. Ela fez uma apresentação tão perfeita quanto imagino que poderia ter sido, sem a menor indicação de que alguma coisa havia acontecido. Sempre se preparou para ser atriz, quaisquer que fossem as circunstâncias. Se ela não tivesse se preparado para isso, não seria uma atriz. Um ator que não consegue assumir o esqueleto do personagem que tenta representar não consegue sentir o que o personagem deveria estar sentindo. Não será um ator. Pode repetir as falas escritas para ele, mas nunca vai causar na plateia a impressão certa, a menos que viva a coisa que está tentando representar. Nem todos os grandes atores estão no palco. Alguns estão na vida privada, mas os maiores atores na vida são pessoas que se colocam no papel que estão tentando representar. Sentem esse papel, acreditam nele, têm confiança nele e não têm dificuldades para transmitir ao próximo um espírito de entusiasmo. Esse entusiasmo é um tônico poderoso para todas as influências negativas que entram em sua mente. Se você quer queimar uma influência negativa, é só ligar o velho entusiasmo, porque os dois não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não é possível. Comece a sentir entusiasmo por qualquer coisa, e eu desafio a deixar entrar em sua mente pensamentos de dúvida. Não será possível enquanto estiver ligado a esse estado de entusiasmo. Entusiasmo em sua voz. É preciso praticar entusiasmo na conversa diária. Aprender a ligá-lo ou desligá-lo de acordo com a sua vontade. Comece imediatamente a subir o tom de voz quando estiver conversando com outra pessoa. Ponha um sorriso em suas palavras. Injete um tom agradável na voz. Às vezes, baixando a voz e não falando tão alto. Outras vezes, elevando o tom para que não seja possível deixar de ouvi-lo e reconhecer o que você está fazendo. Em outras palavras, aprenda a injetar entusiasmo em suas conversas comuns e diárias.
e vai ter alguém com quem praticar em todas as pessoas com quem entrar em contato. Veja o que acontece quando começa a fazer isso. Naturalmente, você começa a mudar o tom de voz. Vai tentar deliberadamente fazer o outro sorrir enquanto você fala com ele. Fazer a outra pessoa gostar de você. Não é bom injetar entusiasmo na voz ao dizer a outra pessoa o que pensa dela se o que pensa não é algo agradável. Porque, quanto maior o entusiasmo, menos essa pessoa vai gostar de você. Quando começar a dizer a outra pessoa o que pensa dela, é melhor não sorrir. Ninguém quer ouvir advertências, censuras ou outra pessoa dizendo alguma coisa para o seu próprio bem, porque sabe muito bem que existe um motivo egoísta em alguma parte do discurso. Pelo menos, é o que a pessoa pensa. Falar de maneira monótona é sempre chato e tedioso. Não me interessa quem está falando. Se você não tem variedade, cor, subidas e descidas na inflexão de voz, vai ser monótono, seja qual for o assunto, e seja quem for a pessoa com quem está falando. Acho que eu falava de um jeito monótono, sem nunca mudar o tom de voz. Se eu dissesse exatamente a mesma coisa, mas não colorisse minha voz, vocês acreditam que eu teria uma plateia tão animada? É claro que não. Posso impedi-los de dormir despertando-os com uma pergunta para a qual estão preparados, depois deixando que a respondam. Mas dar algum entusiasmo é o meu tom, elevando a voz e deixando-a cair de novo. Os mantém alertas e tentando adivinhar o que vou dizer a seguir. Um bom jeito de cativar uma plateia é mantê-la tentando antecipar o que você vai dizer em seguida. Se o orador é monótono no falar, não injeta entusiasmo no que diz. E os ouvintes se antecipam e ultrapassam. Sabem com antecedência o que ele vai dizer, e acreditam que, seja o que for, não querem ouvir. A parte bonita sobre o entusiasmo é que você mesmo pode ligá-lo e desligá-lo. Não precisa pedir isso a ninguém. Compartilhar entusiasmo. Quando você expressa entusiasmo em suas conversas diárias, observe como os outros o absorvem e devolvem para você, levando-se a um estado de entusiasmo. Você pode mudar a atitude de qualquer pessoa, porque entusiasmo é contagioso. As pessoas vão absorver seu entusiasmo e devolvê-lo como se fosse delas. Todo bom vendedor entende essa arte. Se não entende, não é um bom vendedor. Não é nenhum vendedor mediano, se não sabe como contagiar o comprador com seu entusiasmo. Não importa o que é vendido, funciona do mesmo jeito para quem se vende. Vende seus serviços, ou vende bens e mercadorias. Entre em qualquer loja e escolha um vendedor que sabe trabalhar. Você o reconhece, porque ele não está só mostrando a mercadoria, também está fornecendo informações com um tom de voz que o impressiona. Muitos vendedores em lojas não são vendedores. Não têm nem noção do que é vender. São o que um contador chamaria de anotador de pedidos. Um anotador de pedidos não é um vendedor. Não vende. Sempre os escuto dizer: hoje eu vendi muito. Ouvi um jornaleiro falando com o entregador de jornais, dizendo quantos exemplares tinha vendido. Bem, ele não tinha vendido jornal nenhum. Havia estado ali, é claro. Manteve os jornais expostos, e as pessoas chegavam, pegavam um exemplar e pagavam por ele. Mas ele não teve nada a ver com as vendas. Só deixou a mercadoria onde as pessoas podiam vê-la e comprá-la. Ele achava que era um vendedor. Na verdade, achava que era um vendedor muito bom. Você vê muita gente que embrulha a mercadoria, pega o dinheiro e acha que fez uma venda. Mas essas pessoas não fizeram nada, porque foi a outra pessoa que fez a compra. Não se pode dizer a mesma coisa sobre um bom vendedor. Você pode entrar na loja para comprar uma camisa, mas, antes de sair de lá, ele vai vender para você uma cueca, meias, uma gravata e suspensórios. Ele não os venderia para mim, porque não uso suspensórios. Há 1 ou 2 dias, um vendedor vendeu um cinto para mim. Eu não precisava de um cinto, mas ele me mostrou um muito bom que combinava com minha personalidade. Fiz a compra principalmente pela personalidade do homem que falava sobre o cinto. Podem acreditar, eu também não sou imune a isso. Entusiasmo impede derrota. Quando você se deparar com algum tipo de circunstância desagradável,
Aprenda a transmutá-lo em um sentimento agradável e repetindo seu objetivo principal com grande entusiasmo. Qualquer que seja a circunstância desagradável que atravesse o seu caminho, em vez de lamentar seu surgimento ou deixar que ela tome seu tempo na forma de tristeza, frustração ou medo, comece a pensar sobre essa coisa maravilhosa que você vai realizar em 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, ou em 6 meses, ou no tempo que for. Comece a pensar em alguma coisa que o deixe entusiasmado. Em outras palavras, use seu entusiasmo para as coisas que quer, não para as coisas que acabou de perder pela derrota. Muitas pessoas se deixam distrair pela morte de um ente querido. Conheço pessoas que enlouqueceram por causa disso. Quando meu pai faleceu, em 1939, é claro que eu sabia que ele ia morrer. Sabíamos qual era seu estado, e sabíamos que era só uma questão de tempo, e por isso condicionei minha mente para que isso não pudesse me perturbar ou me causar a menor impressão emocional. Uma noite, quando eu estava em minha propriedade na Flórida, recebi um telefonema do meu irmão. Eu estava lá com uma companhia muito distinta, falando sobre assuntos relacionados ao mercado editorial. A criada entrou e disse que meu irmão queria falar comigo ao telefone. E eu saí da sala e conversei com ele por 3 ou 4 minutos. Ele me contou que nosso pai havia falecido e que o funeral aconteceria na sexta-feira seguinte. Conversamos um pouco sobre outras coisas. Eu agradeci por ele ter ligado. Voltei para perto da minha companhia, e ninguém soube o que tinha acontecido. Os membros da minha família nem foram informados de nada até a manhã seguinte. Não houve manifestação de pesar. Nada disso. De que eu serviria? Eu não poderia salvá-lo. Ele estava morto. Por que me matar de tristeza por uma coisa sobre a qual eu nada poderia fazer? Você pode dizer que isso é muita frieza, mas não é frieza. Eu sabia que ia acontecer. Adaptei-me a isso para não deixar destruir minha confiança ou me amedrontar. Em questões dessa natureza, bem, talvez não tão sérias quanto essa, você precisa aprender a se imunizar contra a perturbação emocional. Quando você fica emocionalmente perturbado, não está lúcido, não digere sua comida, não fica feliz e não tem sucesso. As coisas agem contra você quando está nesse estado de espírito. E não quero que as coisas ajam contra mim. Não quero adoecer. Quero ser bem-sucedido. Quero ser saudável. Quero que as coisas funcionem a meu favor. E o único jeito de garantir que seja assim é não deixando nada perturbar minhas emoções. Acho que ninguém pode amar mais vezes e mais profundamente que eu. Mas se meu amor não é correspondido, e tive essa experiência uma vez na vida, posso deixar isso me abalar profundamente. No entanto, não me abalou, porque tenho autocontrole. Não vou deixar nada destruir meu equilíbrio. Nada mesmo. Não queria que meu pai morresse, mas ele estava morto. E não havia nada que eu pudesse fazer quanto a isso. Era inútil morrer porque ele havia morrido. Já vi pessoas fazendo isso, morrendo porque outro alguém havia morrido. Esse é um exemplo extremo, mas certamente é necessário a todo mundo. Precisamos aprender a nos adaptar às coisas desagradáveis da vida sem afundar. O jeito para isso é distrair a atenção do que é desagradável e fazer alguma coisa agradável. E colocar todo o seu entusiasmo reforçando essa coisa. É sua vida, e você tem o direito de ter controle completo dela. De hoje em diante, seu dever com você mesmo requer que você faça alguma coisa todos os dias para melhorar sua técnica de expressão de entusiasmo, seja ela qual for. Mencionei algumas coisas que se pode fazer, mas não todas. Dependendo das circunstâncias em relação a outras pessoas, você sabe alguma coisa que pode fazer para aumentar seu entusiasmo, de forma que ele seja mais benéfico a você e a outra pessoa. Tenho mais uma coisa a acrescentar aqui. Se você tem um cônjuge, pode mudar seu relacionamento com esse cônjuge de forma que ele o complemente em todos os lugares aonde vá. Você tem uma fortuna como nenhuma outra, uma fortuna que não pode avaliar, e um bem incomparável a nenhum outro neste mundo. Um relacionamento de mastermind entre um homem e sua esposa pode superar, controlar e eliminar todas as dificuldades que o casal possa encontrar. Juntos, eles unem atitudes mentais e multiplicam o entusiasmo, direcionando um para o outro em momentos em que precisam dele.